Olá, meus amigos, eu sou o Leandro Paixão e você está no canal O Verdadeiro Evangelho. E agora nós vamos falar sobre E agora, futurista? O que será de você? Parte 2. Mas antes, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, curta as nossas reflexões e compartilhe para que possa chegar ao ouvido de muitas pessoas que precisam ouvir uma mensagem do Evangelho de Cristo, cujo Cristo tem ensinado aos seus apóstolos algo muito diferente daquilo que nós temos ouvido nas religiões de hoje. E eu espero que você compartilhe com os seus amigos e irmãos e nos grupos que você faça parte. Depois da vinheta, iremos para a parte 2. E agora, futurista? O que será de você? João, capítulo 21, do 20 ao 24, diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascesse recostada também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Sabemos que ele está falando de João. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Ou seja, o que será de João? O que irá acontecer? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu? Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Pois bem, quando nós analisamos esse texto, é óbvio que não tem como nós apontarmos esse texto para o futuro, como fazem os futuristas, afirmando algo que a Bíblia não fala. Pois o texto é claro. Pedro estava perguntando a Jesus o que seria de João. E Jesus lhe respondeu de modo claro e inciso: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Quando você vai olhar na história, por exemplo, João morreu depois dos anos 70. João foi o único discípulo que viu a queda de Jerusalém, a sua ruína, a sua destruição. E os outros não viram. Mas porque João foi o único discípulo que viu, que presenciou tudo aquilo? Talvez pelo fato de Cristo ter poupado sua vida, porque aqui está escrito: se eu quero que ele viva, para que ele veja a minha volta. O que Cristo estava falando? João, Pedro, é o seguinte: eu quero que ele fique vivo. Pronto, acabou. Eu quero que ele veja a minha volta. Acabou. Agora, para você, segue-me. Isso já é suficiente, pois foi isso que Jesus estava falando. Todavia, quando nós vemos os futuristas analisando que Jesus está voltando, não pode acontecer uma guerra, não pode acontecer nada na sociedade que eles afirmam: Jesus está voltando, isso é cumprimento. Cara, essas coisas sempre vão acontecer, porque sempre vem acontecendo desde quando o mundo é mundo. Não é porque Jesus está voltando, é porque são coisas da vida. Então isso sempre vai acontecer. Isso são coisas da vida, não tem para onde fugir. Mas as pessoas tudo colocam como uma volta de Jesus e esquecem que o que Jesus falou foi para aquele povo, foi para aquela época. E aqui está muito claro. E o que é interessante é que ele diz aqui, ó, no versículo 24:
Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João foi o discípulo que escreveu o Apocalipse. Todos nós sabemos disso. E o seu discípulo, e o seu testemunho é verdadeiro por quê? Porque ele viu, ele presenciou Jerusalém ser destruída, Jerusalém ser acabada, ser assolada, assolação total. Mas as pessoas ficam esperando Jesus voltar, como se o que ele tivesse falado fosse para essa geração. Não, ele falou para aquela geração. Aqui ele falou que pouparia João. Em outras passagens ele falou: não passará esta geração sem que estes eventos aconteçam. Em outras ele vai dizer o seguinte: alguns dos que aqui estão não experimentarão a morte sem que antes vejam a volta do Filho do Homem. Então, só resta o seguinte: diante disso que nós acabamos de ler, ele falou que pouparia Pedro. Primeiro, se ele não voltou, ele mentiu, porque ele disse que João estaria vivo. Ele falou que pouparia João, no caso. Então, se ele não voltou, ele mentiu, para começo de história. Segundo, se ele não voltou, João está vivo até o dia de hoje, esperando ele voltar. E agora? Qual é a desculpa que vocês que são futuristas vão inventar agora? Só resta para vocês essas duas alternativas, essas duas. Se ele não voltou, ou ele mentiu, ou João está vivo. Vocês ficam com qual? Ele mentiu ou João ainda está vivo? Então você vê que não tem como você pegar certos textos que está na Bíblia e colocar em um futuro. Não cabe. Não cabe. É uma desonestidade muito grande você saber que o que Jesus falou foi para aquele povo, para aquela época, e querer jogar no futuro. Então ou ele mentiu ou João está vivo. Das duas coisas, uma. Se João estiver vivo, onde ele está? Depois de 2000 anos. Onde se encontra João? Para nós irmos lá, bater um papo com ele, saber como era Jesus, a intimidade dele com Jesus, a intimidade de Jesus com os apóstolos. Onde João se encontra? Então, não resta mais nada. Não resta mais nada. Porque a Bíblia é clara. O problema é que a escatologia, a teologia, é que não falam certas coisas para que os líderes não fiquem sem o conteúdo escatológico. Eles têm que arrumar alguma coisa para pregar. Eles têm que arrumar alguma coisa para ludibriar o povo. Então eles saem inventando que Jesus vai voltar, vai buscar a igreja dele, vai arrebatar a igreja. Eles saem inventando essas coisas. E aí você pode perguntar o seguinte: ora, quer dizer que Jesus voltou naquela geração e a igreja ficou? João ficou? Os apóstolos ficaram? Isso é simples, cara. Sabemos que o reino de Cristo é espiritual. O que Jesus falou está na atmosfera espiritual e não na atmosfera material. Nós aqui queremos trazer para a atmosfera material, mas o que Jesus falou está em uma atmosfera espiritual. Pois bem, como se resolve isso? Você é um crente, salvo em Cristo. Você prega o evangelho para alguém. Esse alguém aceitou a Cristo como Salvador. Ele agora é salvo, correto? Correto. Mas o fato dele ser salvo faz com que ele esteja no céu? Você como crente é salvo, mas você está no céu ou você está na terra como salvo? Você está na terra como salvo. Assim como aquele irmão que você pregou o evangelho, ele aceitou. Ele vai continuar na terra como salvo. Fazendo o quê? Esperando o seu dia chegar. Todos nós estamos aqui na terra com uma finalidade. Então, quando essa finalidade acabar, partiremos para habitar com Cristo. Foi isso que aconteceu. Então você não deve questionar o porquê que Cristo voltou e João ficou e ficou muita gente naquela época. Ficou para cumprir o seu papel na terra, assim como eu estou fazendo, assim como você está fazendo. O fato da igreja estar na terra não quer dizer que Jesus não tenha voltado, não. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A igreja reina em vida com Cristo aqui na terra. Você esqueceu que Paulo falou que carne e sangue não podem habitar o reino de Deus?
Você esqueceu que a carne volta para o pó, como está escrito em Gênesis? Então como é que você está esperando um arrebatamento com carne e sangue? Você subir para o céu da forma que você está? Não, não tem como. Carne e sangue não habita o reino de Deus. Não tem como. Isso não tem lógica. Então, acabe com essa ilusão de que Cristo está voltando. Cristo vai chamar sua noiva que vai se encontrar com ele no céu. Faz mais de 2000 anos que esse evento não acontece. E sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Porque quando ele falou que viria buscar a sua igreja, quando ele falou que iria arrebatar o seu povo, quando ele falou sobre a grande tribulação, o Brasil não existia, assim como muitos países que existem hoje no século XXI. Então, meu irmão, cabe com esse mimimi de esperar Jesus voltar, porque ele não vai voltar. E que Deus nos abençoe e nos guarde.